Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Damares Silva, sou gerente pedagógica da Editora Moderna. Nós iniciamos agora mais uma live em parceria com a Secretaria de Educação de Sobral e a Editora Moderna. Hoje nós falaremos sobre educação de qualidade e os desafios do financiamento da educação pública no Brasil pós-pandemia de Covid-19. Para isso, contamos com a participação do secretário de Educação de Sobral, professor Herbert Lima, e do deputado federal Edilvan Alencar. Eu peço a você que está nos assistindo agora, que curta esse vídeo no YouTube ou compartilhe se você está acompanhando pelo Facebook, porque isso vai ajudar a fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível. Não se esqueça de deixar nos comentários o nome do seu município para sabermos de onde você nos acompanha. Eu aproveito para dizer que para receber o certificado de participação dessa live, você pode acessar o link que está na descrição do vídeo. Bom, primeiramente, eu gostaria de iniciar apresentando os nossos convidados. Então, o professor Herbert Lima, ele é servidor público federal, no cargo de professor efetivo adjunto da Universidade Federal do Ceará. Ele possui graduação em Física, mestrado com pesquisas em Tecnologia aplicada à Educação e doutorado em Teleinformática com a tese Avaliação da Efetividade do Desempenho da Aprendizagem, pela UFC. Ele tem mais de 30 livros publicados na área de educação, além de diversos artigos em congressos, revistas, periódicos nacionais e internacionais. E desde 2017, o professor Herbert é secretário municipal de educação de Sobral. Apresentar também o deputado Edilvan Alencar, que é mestre em gestão e avaliação da educação pública, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, foi secretário estadual de Educação do Ceará, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSET. Como deputado federal, tem como pauta prioritária a educação pública de qualidade, com ações como a defesa da proposta de emenda à Constituição número 15 de 2015, que visa tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Bom, professor Herbert, primeiro, fique à vontade para dar as boas-vindas aos nossos participantes. Boa tarde, Damares. Boa tarde a todos os participantes aqui da nossa live. Queria cumprimentar o deputado Edilvan e a todos os professores e educadores que participam nesse momento conosco. Espero que a gente tenha um excelente bate-papo hoje à tarde e que a gente possa chegar a muita gente falando sobre qualidade e sobre o financiamento da educação pública. Obrigado. Muito obrigada, professor. Agora o deputado Edilvan passou a palavra para as boas-vindas e boa tarde. Muito boa tarde, Damares. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Herbert, meu amigo, uma pessoa que tem exercido com muita competência esse cargo de secretário municipal de Sobral, já esteve à frente do Centro de Educação à Distância. Queria saudar também os educadores, né, que nos assistem, professores, estudantes, servidores de toda parte do Brasil. Para mim é uma honra. Recentemente eu compartilhei o link, né, na Comissão de Educação do Congresso, né, e as pessoas disseram que também vão assistir. A deputada Dorinha, que é um expoente da educação, até falou assim, que essa live tem certificado.
Ela fala assim, Dilvan, que live chique. Eu digo, bom, com a qualidade do selo Sobral, né? Então, é uma cidade que a gente tem muito orgulho de falar dos seus resultados educacionais. Então, para mim, é uma honra estar aqui, podendo contribuir com essa discussão. Que bom, muito obrigada, deputado. Bom, acho que a gente pode, inclusive, começar pelo senhor, e falando sobre uma das suas pautas prioritárias, que é o financiamento da educação pública. Eu gostaria de pedir que o senhor explique para quem nos acompanha como está a tramitação da proposta de emenda à Constituição número 15 de 2015, que visa tornar permanente o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, com a criação do novo Fundeb, que tem você como vice-presidente da comissão. Damara, eu tenho 20 minutos para explicar um pouco sobre isso, não é isso, meu tempo? 20 minutos? Fica à vontade. Bom, eu antes de falar sobre o orçamento da educação, eu quero fazer uma contextualização, até porque tem sido muito recorrente o seguinte discurso. Olha, nós estamos numa crise na saúde, então temos que priorizar a saúde. Teve até um deputado que chegou a dizer o seguinte, eu acho que o dinheiro da educação inteiro deveria ir para a saúde nesse momento de crise. Só para você ter ideia do nível da discussão que nós temos. Antes disso, eu quero contextualizar para chegar nessa questão do orçamento do Fundeb. Nós estamos aí nessa pandemia e por muitas vezes assim, eu tenho a impressão que é como se a gente estivesse assistindo um filme de ficção científica. Não sei se já tiver essa sensação, isso está acontecendo mesmo, né? Você vê aí uma certa fragilidade dos poderes constituídos, né, os impérios, né, o grande império americano, eu diria do mundo político e do científico também, né? A gente vê uma certa fragilidade num momento, né, tão difícil como esse. Nossas crenças na ciência, na tecnologia, elas ficam todas um pouco balançadas. Eu vi um comentário recente de um historiador dizendo que essa pandemia ela veio porque estava faltando um marco para o fim do século XX. Eu digo, ora, mas podiam ter achado outro marco, né, menos sofrido, podiam ter descoberto uma pílula para todo mundo ficar bonito, ou aparecer o segundo sol do Nando Reis. Por que o marco tinha que ser exatamente uma pandemia que mata, né, que acomete as pessoas, que deixa a economia praticamente combalida e mata muitas vidas, né? Eu acho que se tivesse aparecido outro marco para o fim do século XX, seria melhor. Né? E ela veio em forma de vírus, com muita dor, com morte, com privações financeiras. Mas eu queria falar um pouco desse contexto mundial ainda, antes de entrar no financiamento. Algumas pessoas dizem que essa pandemia é uma espécie de acelerador do futuro, né? Uma forma também de ver essa questão por um lado positivo, né? Algumas mudanças que já estavam em curso agora vão ganhar velocidade maior. Vejamos algumas. Trabalho remoto, né? Trabalho remoto. A nossa cultura é muito da questão presencial, né? E, de repente, trabalho remoto, em algumas situações, pode ser mais produtivo, pode ser mais barato, né? Eu vou dar um exemplo que acontece nas escolas. O tempo todo eu faço conexão com a escola. Na escola existe um planejamento. Um terço da carga horária da lei do piso é para planejamento. E eu fico vendo uma discussão que é assim, o planejamento tem que ser na escola, tem que ser dentro da escola. Né? E por que tem que ser dentro da escola, hein? Não pode ser uma parte dentro da escola e outra fora também, não é produtivo. Só para a gente entender um exemplo aí e tal. Eu acho que o trabalho remoto é uma coisa que está sendo acelerada. Educação à distância existe há algum tempo, mas agora, mais do que nunca, ela está sendo usada. Eu vou falar um pouco sobre isso. Essa questão da sustentabilidade, acho que é uma preocupação que vem à cabeça das pessoas. Isso é meio esquecido, meio banalizado, especialmente para o governo atual, nessa questão de ecologia. Eu acho que esse é um momento importante para saber essa conexão do planeta. Eu acho que nós estamos começando a cobrar mais responsabilidade social das empresas, e a gente percebe a diferença. Algumas, no outro dia, estão demitindo as pessoas, e eu faço aqui, aproveito para fazer já um protesto contra o município que está demitindo professor temporário. Tá? Eu tenho recebido informação de professores e estou muito atento a isso. Eu quero saber que relação de trabalho é essa, tão frágil, que para as escolas 2 meses demite professor temporário. Eu não acho isso correto e quero denunciar esse fato também. Essa questão da desigualdade social, essa pandemia trouxe à tona esse contexto social nosso. Eu já conhecia, muita gente está assustado, como nós somos um país pobre,
como nós temos muitos lares que não tem nem sequer água, nem esgoto, e por aí vai. A reconfiguração dos espaços, de repente a casa passou a ser um espaço bem amplo, bem diverso, dá para fazer tudo, eu até mais na garagem, inclusive, assim, a casa é um lugar de múltiplas atividades, a gente não tinha essa, e eu acho que pós-pandemia também nós vamos ter essa ideia diferente de espaço. Lives, né, passou assim, a ser uma tendência mundial, essa inclusive aí, até certificada é, e eu acho que esse espírito de colaboração, eu percebo que de alguma forma ele também está mais consistente. Então eu estou colocando aqui algumas questões de contexto mundial, que isso vai chegar na questão do orçamento. Vou entrar na educação. O que está acontecendo na educação do mundo nesse momento? O que está acontecendo na educação do Ceará? Alguns números para ilustrar. Tem 138 países nesse momento com escolas fechadas. 138. Nós temos cerca de 1 bilhão 380 milhões de alunos sem estudar em casa. De cada 4 alunos, tem mais ou menos 3, alguma coisa que estão sem estudar. Tem aí cerca de 60 milhões de professores sem estar indo para a escola. Estão trabalhando, mas não estão indo para a escola. Alguns estão trabalhando. Alguns dados do CIEB, né, nós levantamos, que as redes estaduais, aqui no Brasil, o que eles estão usando? 56% usam a plataforma digital, 19% estão usando TV, aqui no Ceará está usando TV e plataforma, e 17% material impresso, 56% plataforma digital, né, essa questão da TV e material impresso. Quando essa pandemia ela chegou, a China ela fez um diferencial. A primeira coisa que ela fez foi criar uma plataforma que 50 milhões de pessoas poderiam ter acesso simultâneo. Só para você ver essa preocupação com a educação. As redes municipais, os dados que eu tenho dessa pesquisa do CIEB, é que estão entregando material impresso, grande quantidade, e 50% no Brasil não estão fazendo nada, estão aguardando que essa pandemia passe em maio, em junho, não sei quando, para começar essa atividade. Isso é preocupante. Né? 50% das redes municipais estão aguardando uma retomada, não se sabe para quando, julho, algumas previsões. Até conversei com Luiz Aurélia, presidente da Undime, ela mostrou o plano de Crateús. Eu digo, se a gente retomar essa aula em maio, julho, tudo bem, se não, só para a gente entender. Então, a China foi lá, criou uma plataforma educacional, a primeira ação, né? Essa plataforma da China, ela está tendo muito sucesso. Alguns países estão tendo com dificuldade. Na China, eles estão ligando para os estudantes, sabe? Você tem plataforma, você tem internet em casa, está conseguindo acessar. Já na Espanha estão tendo dificuldade, só para a gente entender esse contexto de educação no mundo. Tem uma pesquisa da OCDE que diz que 40% dos professores no mundo inteiro são colaborativos. Isso vai ser muito importante nesse presente e no futuro. Professores colaborativos. Um que conhece mais de EAD vai lá ensinar para o outro, tal. Mas na Espanha, esse número cai para 24%. Então, por isso que a Espanha não está tendo muito sucesso nesse momento na educação à distância. Porque somente 24% dos professores são colaborativos. E só para finalizar com essa pesquisa agora da OCDE, ela diz que 69% dos gestores estão empenhados em procurar que os professores sejam colaborativos. É uma função primordial do gestor hoje trabalhar com que o professor seja colaborativo. Porque nós sabemos que essa formação é diferente. Essa questão da EAD que está acontecendo, e é bom que aconteça, mas é importante fazer assim, os comentários e a crítica e a análise desse processo. Nós somos jogados repentinamente nessa questão. Nós anoitecemos e amanhecemos agora a educação à distância em algumas redes. Sem um planejamento, ou com um planejamento mínimo, digamos assim, porque não deu tempo de fazer um planejamento maior. Né? Então, assim, essas ferramentas estão disponíveis há muito tempo, e aí vem uma questão. A educação ainda é uma área que tem muita resistência no uso da tecnologia. A educação é uma área que resiste muito ainda ao uso da tecnologia. De repente, nós fomos atropelados e tivemos que usar no outro dia. Né? Aqui no Brasil, aqui no Ceará, está acontecendo fortemente. Eu tenho conversado com a Eliane Estrela, com o Rogers, né? São questões importantes. E há todo o esforço de não perder o ano letivo. Né? É um esforço válido.
O Ministério da Educação saiu com medida provisória, que ela foi presidente. O Conselho Nacional de Educação também saiu com regramentos, mas há todo um esforço para a gente manter o ano letivo. É impossível 200 dias, mas as 800 horas dá para ser trabalhado, né? Com uma carga horária maior, diversificada, híbrida. Então, assim, nós estamos nesse contexto. Essa questão da avaliação nesse momento, nós devemos fazer avaliação com os estudantes ou só dar um apoio emocional? Porque é um momento de fragilidade emocional. Não podemos esquecer disso, não. Tem alguns psicólogos que, assim, não vamos nos cobrar muito, porque esse é um momento muito complicado. Mas essa avaliação não é para ter um caráter punitivo. É para saber o patamar das pessoas, como é que os estudantes estão. Então, ela é importante nesse sentido. Longe do MEC, que aproveita esse momento, aí quer lançar um novo SAEB, isso é momento para novo SAEB, quer manter o calendário do Enem, um absurdo. Eu fiz estudo em 20 países do mundo, todos eles estão adiando o calendário de Enem e achando outras formas de seleção. Aqui no Brasil não está acontecendo nada, é um e daí para essas mortes, né? Troca o Ministério de Saúde, né? Um profundo descaso, leva o empresário para o Supremo para dizer que está tudo bem, só para a gente entender como nós estamos fora do contexto mundial, nós que eu falo, Presidência da República /MEC. Agora, essa educação à distância, que é importante e faz bem, é preciso ter alguns senões. Tem um pesquisador alemão, que é o Andreas Schleid, que ele diz uma frase que eu acho muito oportuna, e eu queria citar. Ele diz o seguinte: a escola é o maior igualador social. A escola é o maior igualador social. E ele diz mais, aspa, a escola é o único lugar que todas as crianças e jovens recebem o mesmo tratamento. Olha que frase forte. A escola é o único lugar que todas as crianças recebem o mesmo tratamento. Às vezes ele até tem um comportamento na casa, mas na escola ele consegue se adaptar a outro comportamento. Nesse momento da educação à distância, há uma fratura nessa coluna da igualdade. Há uma desigualdade, porque nós sabemos que o país tem muita pobreza. E nas minhas argumentações na justiça contra o Enem, eu falo sobre isso. Eu coloco os dados da PNAD, mostrando que no país 74% tem internet. Quando chega no Nordeste, vai para 64%. Quando vai para a zona rural do Nordeste, somente 35% tem internet. Então, essa igualdade e a escola, como sendo esse maior igualador social, está com a coluna vertebral fraturada. Por quê? Porque não estão oferecendo uma oportunidade igual às pessoas. Isso é bom todo mundo ter consciência disso. Todo professor, todo secretário de educação, todo gestor tem que levar isso em conta. Na hora que ele vai fazer alguma análise, alguma cobrança, alguma avaliação sobre as famílias. Tem família que tem lá um quarto de estudo, uma sala de leitura, mas tem outros que estão lá com 6 cômodos para morar, aliás, com 3 cômodos para morar 6 pessoas, e aí falta água. É outro contexto. Na escola, essas condições elas se igualam dentro de uma certa forma. Então, o que se esperar da educação pós-pandemia com esse orçamento e com o novo Fundeb? Primeiro, nós vamos ter que organizar esse compartilhamento de espaços. Né? Eu vi algumas propostas em São Paulo, se chama de rodízio. Então, se a gente tem uma sala com 45 alunos, vão ser os 45 ou vão ser só 10? Se for 10, vai ter uma aula por semana. Nós vamos ter que ampliar a rede física e precisa de dinheiro. Rodízio também precisa de dinheiro para fazer. Então, assim, tudo isso vai me levar onde eu quero chegar, que é na questão do Fundeb e do financiamento. Mas a minha defesa do Fundeb não é uma defesa toda, não. Ah, quero mais dinheiro. Para que mais dinheiro? Eu quero entrar nesse contexto para explicar às pessoas, porque isso, para mim, está muito claro e para muitos de vocês. Mas para a sociedade, de modo geral, e para muitos deputados, isso não está claro, não. É aquela frase do começo. Ah, pega todo o dinheiro da educação e bota para a saúde. Não é assim. Então, nesse retorno, nós vamos ter alguns estudantes que vão estar entusiasmados. Não sei se muitos mais vão ter, que encontraram maravilhas na educação à distância. Descobriram, viram que a escola é o mundo todo, não é mais só o espaço da escola, mas nós vamos ter muita gente desmotivada. Muita gente desmotivada, muito sofrimento, pessoas que perderam parentes queridos, e o professor vai ter que lidar com isso. É muito fácil falar sobre o dia a dia de professor para quem não viveu ou quem não tem a empatia. Porque quem tem empatia também se coloca no lugar. Imagine como é receber
esses estudantes do Brasil com essa diversidade todas. Agora já é complexo, agora vai ser mais complexo ainda. Pessoas que perderam parente, pessoas que não conseguiram estudar, pessoas que tiveram dificuldade na alimentação. E eu aproveito para elogiar o prefeito Ivo, que foi o primeiro município que deu cesta básica. Aqui em Fortaleza, Roberto Cláudio, junto com a Dalila, o Estado, Camilo, deu um cartão alimentação, porque segurança alimentar é uma questão educacional também, e precisa de investimento, precisa de dinheiro, tá? Então, só para você entender essa questão. E o projeto pedagógico, como seria? Vai ser um projeto híbrido? Nós vamos ter aula presencial e aula à distância? Podem ter certeza, a educação pública nunca mais será a mesma. Não tem nem dúvida disso. É preciso fazer um planejamento para ingressar neste novo mundo educacional. Isso é irreversível. Eu lembro muito bem que tem uma professora lá, de uma escola aqui de Fortaleza, que eu não vou citar o nome, que eu fui lá defender o diário online como uma ferramenta importante para ajudar o professor. Não, eu não quero, eu só quero saber de papel. Eu digo, mulher, pois fica com esse teu papel. Agora, talvez não possa mais dizer isso. Nós vamos ter que avançar, isso é inevitável. Agora, tem um papel do Estado. Tem uma responsabilidade do Estado de formar professores. O Estado é responsável e ele só tem a ganhar com isso. O Estado formando professor em educação à distância, ele é quem mais ganha, mais até que o professor. Mas também vai um alerta, assim, falo como amigo, é importante que também cada profissional procure se reinventar. E não fique só esperando. O Estado tem obrigação legal de fazer, de formar professor. O Estado e os municípios, a escola. Mas se o professor puder começar a se familiarizar, pegar um outro colega que sabe, eu recomendo que é importante. Porque não vamos mais voltar para aquela educação que a gente tinha, não. Se tiver uma vacina amanhã, e tomara que Deus tenha, mas nunca mais seremos os mesmos. E a educação à distância vai vir como aliada. Vai vir como aliada. Então, assim, vamos formar professor, né? E espírito colaborativo, criatividade vai ser importante. Então, isso que eu aposto. Essa questão dos alunos, nós também vamos ter que ter uma mudança, isso envolve dinheiro, ó. Dinheiro. Nós vamos ter que ter cadastro de aluno, saber que tipo de conexão ele tem, que tipo de aparelho, quais os aplicativos que ele mais usa, o que ele gosta de usar, como essa questão na casa dele dos horários. Isso tudo tem que ter cadastro, tem que ter investimento para o aluno. E por que não pensar no Estado poder prover internet para estudantes que não tem? Por que não pensar nisso? Por que não pensar na questão da aquisição de equipamento? Você lembra daquele UCA, um computador por aluno, em 2008? Nós temos que ter alguma coisa similar. E o Estado vai ter que investir e financiar. É por isso que eu entro no novo Fundeb. Quando nós aprovamos esse projeto, dizendo que a educação é de combate à pandemia, aí colocar assim, não, mas é só para quem está no combate ao coronavírus. Pois nós estamos. Estamos mais do que nunca. Porque somos nós que vamos receber aqui no Brasil 48 milhões de estudantes, são nossas escolas. São os 2 milhões de professores que vão conviver com esses estudantes. 50 milhões, isso não é pouco. Então, nós sim somos da linha de frente desse combate ao coronavírus. E o novo Fundeb está lá, uma proposta da deputada Raquel Muniz. A deputada Dorinha é relatora desse projeto. Eu sou vice-presidente da Comissão de Educação. O projeto já passou por a comissão. Estamos no ponto de votar. Inclusive, a Dorinha foi bem clara, nós podemos votar sem precisar ir para a Comissão de Educação, direto no plenário. Recentemente, na TV Câmara, eu fiz uma cobrança ao presidente Rodrigo Maia. E ele, em público, disse, vamos votar no final de maio. Essa pauta do Fundeb, como diz o deputado Israel, ela é uma pauta que ela é estruturante. Ela não é emocionante. As pessoas não se emocionam com a pauta Fundeb. O Brasil é um país que há muito pouco tempo a educação nem direito era. Passou a ser em 1988. E somente em 1997 é que é criado um fundo, que é o Fundef, que só abrangia a educação do ensino fundamental para a educação. Somente a do ensino fundamental. Em 2007 é que nasce o Fundeb. O Fundeb é o dinheiro da educação, desde a educação infantil, básica e ensino médio. Só que esse Fundeb nasceu para acabar. Como se o Brasil, em 14 anos, fosse pagar a dívida histórica. Essa dívida nós pagamos de qualquer jeito. Bota os meninos para estudar, as escolas mais ou menos, mas vamos lá estudar. Muito seriado, mas estão estudando. Só que essa dívida está muito mal paga.
e o Fundeb já está acabando 31 de dezembro de 2020. Eu costumo brincar e dizer que quando aqueles fogos do Réveillon papocarem, o Fundeb papoca junto, igual. É meia-noite, 31 de dezembro de 2020. Só que nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso esse nosso esforço, no meio da deputada Dorinha, da Rosaneide, do Israel, do Bacelar e dos educadores do Brasil, precisamos de vocês. Esse Fundeb é o dinheiro que financia a educação. E as pessoas perguntam, Dilvan, e se o Fundeb acabar? As escolas estão fechadas em 2021. Nós estamos vivendo a crise da educação, pois se o Fundeb acabar, nós estamos assinando um contrato com a crise da educação, dia 1º de janeiro de 2021. O Fundeb tem que ser permanente na Constituição e a União tem que entrar com mais dinheiro. Por quê? Porque a gente tem raiva da União? Não. A gente tem raiva até desse presidente aí, que não tem um juízo muito no lugar. Mas da União nós não temos raiva, né? Porque a União arrecada muito, ó. A União arrecada muito. E ela só entra com 10% desse Fundeb. O Fundeb são 150 bilhões. E a União entra com 15%, só 10%. Nós temos que aumentar para 20%. É de uma vez toda? Não, ao longo de 6 anos. E o Fundeb também tem que contemplar profissionais da educação, e não só professor. Então, essa luta pelo Fundeb permanente, com mais recursos da União, e dentro da Constituição, que é ser permanente, não é só do deputado Dilvan e da Dorinha, não. É do sindicato, é da PEOC, é do Sindiúti, é dos professores de Sobral, é do Ebert, é dos que fazem a SEDUC, da Eliane Estrela, do governador. Todos nós temos que estar unidos nessa defesa. Que algumas pessoas falam assim, não, mas de uma forma ou outra eles vão dar um jeito. Vocês duvidam de alguma acordo desse governo que está aí, desse ministro? Aí é loucura para 2 séculos e meio. Então, tudo é possível nesse contexto, num governo que não gosta da educação pública, dá todos os sinais, não gosta de pobre, não gosta de escola pública, não gosta de professor, então tudo é possível. Então, assim, eu aproveito também esse momento, já encerrando minha participação, cravado nos 22 minutos, dizendo que é importante que cada um de vocês contribua com essa luta para a gente criar o novo Fundeb. Obrigado, espero ter feito aí uma síntese desse processo atual de pandemia. Obrigado, Damares, obrigado, Heber. Muito obrigada, deputado. Uma ótima síntese e um ótimo recado também, né? Que nunca mais seremos os mesmos, certamente. Bom, eu queria dar um recado para quem nos acompanha, que nós estamos recebendo várias perguntas nos vários canais, todas as perguntas serão respondidas no próximo bloco. Queria agradecer a algumas cidades que nos acompanham, temos aqui Fortaleza, temos João Pessoa, Rio de Janeiro, deixa eu ver aqui, Campinas, Taboão da Serra, Aracaju. Então, estamos aqui representados por vários municípios do Brasil. Bom, agora eu queria passar a palavra para o secretário Herbert, para que ele conte um pouquinho sobre Sobral e como os educadores e os estudantes de lá estão lidando com esse momento em que vivemos. Professor Herbert, passo para você. Olá, Damares. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a você. Quero cumprimentar mais uma vez o deputado Idilvan Alencar, agradecer a ele pelo aceite do convite de estar hoje à tarde aqui conosco e, ao mesmo tempo, estar participando da sessão na Câmara dos Deputados. Queria também cumprimentar e agradecer a presença de todos os educadores, professores, diretores, coordenadores do município de Sobral, mas também de todos os municípios e de todas as cidades brasileiras que participam nesse momento da nossa segunda live. Na sexta-feira passada, nós tratamos sobre esse período da pandemia e eu relatei um pouco aqui para vocês sobre a experiência educacional do município de Sobral. Hoje, a gente está falando sobre perspectivas futuras, sobre financiamento e sobre qualidade da educação. E na próxima sexta-feira, assim como nas sextas-feiras seguintes, nós teremos sempre uma live na sexta-feira de 14 às 16 horas para falar sobre futuro pós-pandemia na educação, para falar sobre qualidade, para falar sobre ensino, para falar sobre novas tecnologias. E a gente tem uma série de convidados aí muito importantes e que são pessoas formadoras de opinião e que certamente vão trazer luz para todos nós nesse momento. Eu quero também, Damares,
Agradecer mais uma vez à Editora Moderna e o Grupo Santillana por estar realizando essa live com a Secretaria de Educação de Sobral, em parceria, todos os técnicos, toda a equipe de comunicação e todos os profissionais que estão promovendo juntamente conosco esse momento de interação com professores, com educadores, com gestores públicos de todo o Brasil. É importante também, e eu queria mandar um abraço para os educadores de Sobral, mas de diversas partes do Brasil, que estão realizando conosco um curso de formação em educação domiciliar, em novas tecnologias e em educação online. Esses educadores estão participando também dessa live como atividade do curso, para conhecer um pouco dessa ferramenta, para perceber os limites e possibilidades do uso dessa tecnologia para o processo de ensino, de transmissão de informação, de conteúdo, de aprendizado. Essa é uma atividade obrigatória, eu sei que eles estão aí todos realizando essa atividade, marcando presença, enviando perguntas, e eu queria também cumprimentar a todos esses professores que fazem parte desse curso, estão conosco. Nós também, muito em breve, iremos abrir uma outra formação, um outro curso, para tratar sobre tecnologias e vamos integrar a essas lives que nós estamos realizando nas sextas-feiras. Também queria aproveitar a oportunidade e informar que a Secretaria de Educação de Sobral vai dar continuidade ao seminário sobre a experiência educacional de Sobral. Esse seminário que acontecia presencialmente, sempre na última sexta-feira de cada mês, em Sobral, e recebia educadores, gestores, pesquisadores do Brasil inteiro, foi interrompido por conta da pandemia do novo coronavírus e da propagação dessa doença que é a Covid-19, mas ele vai continuar às sextas-feiras, agora integrado a essa live. Então, para a tarde de hoje, eu preparei aqui algumas lâminas para que a gente pudesse conversar um pouco sobre qualidade. Já que a gente ouviu o professor, aliás, o deputado, melhor dizendo, Edilvan Alencar, falando sobre financiamento da educação pública, falando sobre Fundeb, falando sobre os novos desafios que nós temos pela frente em relação à educação pública no Brasil e a necessidade de garantir um financiamento, além de uma valorização, de um respeito e, acima de tudo, de uma compreensão da necessidade de formação dos nossos professores com essas novas linguagens, assim como também da aquisição de recursos de tecnologia para os nossos alunos, é importante destacar alguns princípios e qualidades que nós temos. E eu queria, através dessa breve apresentação, mostrar um pouco para vocês, tomando como referência o município de Sobral. Vamos lá, então. Então, falar sobre qualidade da educação é pensar em algumas perspectivas, em alguns princípios e em algumas características que eu julgo nesse momento de apresentação, que são características e princípios que o município de Sobral, nesses últimos 24 anos, tem colocado como pauta prioritária na sua educação pública. O primeiro ponto são os eixos que compõem essa estrutura da política educacional. Sobral tem 3 eixos importantes dentro da sua política pública e que eu considero que são fundamentais e exitosos para outros municípios no país e até outros estados da federação replicarem como princípios de meritocracia, de transparência, de equidade e de eficiência. A primeira questão nessa plataforma de características é o fortalecimento da gestão escolar. E isso nasce pelo ingresso de diretores. Ao contrário de muitos municípios, que diretores e coordenadores são simplesmente indicação política, por serem cargos comissionados, e essa é uma prerrogativa do gestor público, quando eleito, ele pode nomear os cargos incomissionados. Em Sobral, diretores e coordenadores fazem seleção pública, com prova, com entrevista, com análise de título, concurso de formação, e isso faz um grande diferencial. As escolas também de Sobral têm autonomia financeira, porque nós temos um programa de transferência de recursos, que era o antigo Fundai e Fundicrei, que hoje é o PMDE, é um programa municipal de desenvolvimento escolar, que permite, através de repasses financeiros,
a escola ter autonomia financeira, administrativa e muitas vezes até pedagógica, porque os diretores e coordenadores dialogam, formam professores e também têm autonomia de interagir com a secretaria no sentido da lotação pedagógica desses profissionais. Outra característica é o fortalecimento da ação pedagógica, e isso passa pela formação de professores. Sobral tem uma escola de formação continuada de professores, que é a SFAPEG, que eu queria aproveitar também para cumprimentar a toda a direção da Escola de Formação de Sobral, aos formadores, diretores, coordenadores pedagógicos, equipe administrativa e de logística, que faz um trabalho da maior importância na formação de professores presencial e, nesse momento de pandemia, também tem realizado um trabalho brilhante na avaliação e na formação de professores através de webconferências, de ambientes virtuais, da interação em redes sociais, em grupos de mensagem por celular. Então, essa equipe não parou de trabalhar e tem feito um grande diferencial para os nossos educadores. E essa formação de professores, ela tem que organizar a rotina de sala de aula, ela tem que produzir material didático, ela tem que instrumentalizar o professor com estratégias e com recursos pedagógicos. Enquanto o deputado Edilvan falou um pouco mais sobre o financiamento, a importância do Fundeb e a necessidade do respeito, acima de tudo, dos profissionais da educação e da educação pública como sendo prioritária no Brasil, eu trago aqui alguns elementos e alguns princípios de qualidade. E o terceiro pilar, a valorização dos profissionais do magistério. Isso passa por sistemas de avaliação, por gratificações, por bonificações que permita, por meio de incentivos salariais e também por outros dispositivos, garantir uma política de valorização dos profissionais do magistério. Então, voltando aos princípios, ter uma experiência de formação, como é o caso do PAIC, do Programa de Aprendizagem na Idade Certa, como é o caso da Escola de Formação de Professores e Gestores de Sobral, é trazer para dentro da pauta pedagógica a qualificação dos profissionais do magistério, a produção de material didático e trazer também uma interação entre professores. Então, em Sobral, os professores têm um calendário de formação continuada, eles se encontram presencialmente, agora estão se encontrando virtualmente, em plataformas de educação à distância, em ambientes virtuais, em encontros presenciais, com planejamento, com compartilhamento de estratégia e com aquisição de materiais didáticos complementares. Um outro foco importante é a questão do aprendizado. O aprendizado ele tem que ser o foco principal da escola. A escola pode ter muitos projetos, muitas parcerias, muitas ações, mas é preciso ter um cuidado para que a escola não seja sobrecarregada com programas, projetos e iniciativas que não são prioritários. Isso é pensar em qualidade da educação. No caso de Sobral, e eu imagino que isso possa ser também replicado por outros municípios, uma das primeiras metas de qualidade que o município lá atrás e ainda hoje mantém como prioridade é garantir o processo de alfabetização. É ter um currículo da educação infantil como nós temos. É ter um material didático diferenciado, além do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, para alfabetização. É ter um currículo que traz níveis de excelência para a língua portuguesa, para a matemática, para ciências humanas, para a geografia, para artes, para a educação física. Nesse momento, a gente está no processo de implementação do currículo de educação infantil e também de produção de material do novo currículo de língua portuguesa e matemática. E a gente sabe que, ao voltar às atividades presenciais, aos poucos, de maneira ordenada, com planejamento, preservando a vida e evitando a disseminação de vírus, a gente vai ter que reorganizar o nosso calendário letivo, vai ter que organizar a nossa forma de reunir as crianças nas salas, vai ter que pensar numa dinâmica diferente para receber a criança com higienização, para evitar as aglomerações na hora do intervalo, para pensar no intervalo interativo dentro da sala, com alimentação, com um número menor de crianças, talvez atendendo uma quantidade menor de horas e fazendo materiais dialógicos que possam ser levados para casa, promovendo uma formação de professores por meio de webconferência, de chat, de fórum, de videoaula, de lives com especialistas, com formadores, certificando os professores, qualificando com avaliações,
com notas, com atividades formativas que façam com que o professor tenha o seu tempo de estudo, tenha o seu tempo de trabalho e possa, no final de semana, eventualmente descansar, relaxar, assistir um filme e fazer outras atividades juntamente com a sua família. É necessário compreender que nós estamos diante de uma outra sociedade, em que os alunos retornarão para a escola, provavelmente com máscara de pano, com protetores faciais de plástico para evitar a contaminação do olho, no nariz, na boca, no ouvido. É preciso também compreender que a gente vai ter um quantitativo de crianças menor, a gente não vai poder mais ter aquelas aglomerações no início da chegada à escola. A gente não vai poder permitir entrar na sala sem antes higienizar as mãos, lavar com água, com detergente, com sabão neutro, passar álcool. A gente vai precisar higienizar as salas de aula, as carteiras. A gente vai precisar distanciar as carteiras entre os alunos. Vai ter que talvez dividir uma turma em várias salas diferentes. Atender uma turma alguns dias por semana e não todo dia como era antes. E para equilibrar o nosso calendário, a gente provavelmente vai ter sim que ter algumas atividades à distância, domiciliares, e isso pode ser com material impresso. Não estou falando desse momento, porque nesse momento a nossa prioridade tem que ser a vida, tem que ser preservar e zelar e cuidar pela vida dos diretores, dos coordenadores, dos professores e principalmente das crianças. Nós não queremos ver crianças em UTI sob o uso de respiradores mecânicos. A gente não quer ver criança transmitindo para o pai e para a mãe um vírus que para ela talvez não tenha letalidade, que ela seja assintomática, mas certamente ela vai transmitir isso em casa e pode promover uma doença que pode ser determinante para a vida das pessoas. E a vida, Damares e deputado Edilvan, tem que ser a prioridade nesse momento para todos nós. Nesse sentido, Sobral também estabeleceu outra meta, que é garantir para aquelas crianças, a partir do 3º, 4º, 5º ano, que tenham um atendimento, por exemplo, de contraturno, que possa receber um reforço escolar, que possa muitas vezes almoçar na escola, ter um lanche diferenciado e um material didático de contraturno. Isso também é pensar em qualidade educacional, especialmente para esse momento de retorno aos poucos, que eu imagino que a gente vai ter daqui a algumas semanas ou alguns meses. Priorizar as habilidades de leitura, escrita e do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, porque a gente sabe que o aluno que lê bem, que interpreta bem, ele vai ser um bom leitor em geografia, em artes, em história. Ao trabalhar com as medidas geométricas de uma quadra esportiva, por exemplo, ele vai ser um aluno que compreende melhor também a aula de educação física, ele vai ser um aluno que tem uma base para o desenvolvimento das ciências da natureza, como é o caso da geografia, da história, das ciências humanas, nesse caso da natureza, da física, da química, da biologia. E a outra meta, e a meta 4, estou colocando aí na tela, nos meus slides, o que foi meta 1, meta 2, meta 3 e meta 4 de Sobral, é também olhar para a questão da educação infantil. No próximo slide, eu vou falar um pouco sobre o processo de avaliação. É necessário, é importante, Damares, que a gente tenha um processo de avaliação. Que esse processo de avaliação ele seja pensado dentro da perspectiva de avaliar cognitivamente um currículo que tenha habilidades, que tenha competências, que seja interdisciplinar com as ciências humanas, com as ciências da natureza, com a arte, com a educação especial, que possa também alcançar a educação de jovens e adultos. E nesse sentido, nesse momento, é muito prudente, como colocou muito bem o deputado Edilvan, que a gente não fale em avaliação, que a gente possa orientar os nossos alunos com atividades domiciliares, com tarefas, estabelecendo uma rotina, entrando em contato, criando grupos de WhatsApp com a família, com a criança, enviando atividades como videoaulas, audioaulas, material didático interativo, promovendo lives, promovendo webconferências em Sobral. Os nossos professores estão fazendo várias dessas atividades, mas é preciso também que a gente compreenda que, ao retornar, nós temos que ter uma estrutura de avaliação cognitiva que esteja atrelada a planejamento, a formação, a valorização e a reconhecimento dos profissionais,
como é, por exemplo, o SPAES, o Sistema Estadual de Avaliação no Ceará, como é, por exemplo, a avaliação externa no município de Sobral. É preciso que os prefeitos, que os secretários dialoguem com os representantes sindicais da área da educação, dialoguem com os professores, busquem experiências exitosas, e aí eu estou falando de Sobral, mas existem outros municípios no Piauí, em Pernambuco, em São Paulo, em Minas Gerais, em outros estados da federação, também com trabalhos e experiências importantes. E no campo da alfabetização, especialmente para as crianças que são leitoras, a gente tem que pensar sim no futuro em avaliar de maneira diferenciada o primeiro e o segundo ano, com avaliações orais, como Sobral faz, e essa experiência de Sobral tem tentado compartilhar para ajudar outros municípios, com avaliação de fluência de leitura, de compreensão, captando o áudio da criança e fazendo com que os avaliadores e os professores identifiquem qual é a condição cognitiva, o pré-requisito, de que maneira o professor pode trabalhar algumas lacunas e necessidades para o desenvolvimento ainda maior dos seus alunos. E esses dados da avaliação, eles precisam ser lidos e discutidos com os professores, com os diretores, com a formação continuada, com a Secretaria de Educação, com as famílias, com os alunos, e isso em Sobral nós fazemos, nós realizamos, e depois que a gente voltar às atividades, adaptando a higiene, adaptando a redução de aglomerações com as crianças, adaptando o número de alunos por sala, evitando aglomerações na entrada, no intervalo, na saída, a gente vai voltar sim, gradativo, respeitando os alunos, respeitando as famílias e principalmente respeitando os profissionais da educação, a planejar novamente todo o trabalho, todas as estratégias que fazem com que os estudantes tenham efetivamente o desenvolvimento das suas habilidades e competências. E para encerrar, eu queria compartilhar um pouco dos próximos passos que Sobral tem como desafio, está se desafiando nesse momento para elevar mais ainda a sua qualidade educacional, mas principalmente que isso pode ser também compartilhado e propagado com outros municípios. Primeiro, é a implementação de novos currículos na área de língua portuguesa e matemática, é pensar também em currículo de ciências que dialogue com criatividade, com inovação, com tecnologia, com o uso de recursos virtuais. E aí, como o deputado Dilvan colocou, é preciso que os governos federal, municipal, estadual invistam em tecnologia, na aquisição de internet em alta velocidade para professores, para gestores, para os estudantes, seja por meio de computadores, de notebooks, de dispositivos móveis, mas a gente precisa sim caminhar quando a gente voltar às atividades letivas. Nós não sabemos ainda quando, porque a nossa prioridade tem que ser a vida, tem que ser evitar a disseminação do vírus que causa a Covid-19 e que tanto nos aflige saber que existem crianças, jovens, adultos e idosos em UTIs, sobrevivendo por meio da respiração mecânica, e muitas dessas vidas, quase 10 mil pessoas no nosso país perderam a vida nesses últimos dias. Então, a gente tem que pensar, planejar, estudar sobre tecnologia, mas nesse momento preservar a vida, que é o mais importante. Em Sobral, nós temos 2 escolas com 2 laboratórios digitais que estão construindo esse novo currículo de ciências, e temos também uma escola, um laboratório da Google, além de cursos na área de robótica. E só o cognitivo, Damares, não é suficiente. A gente tem que pensar também na questão afetiva, na questão emocional, na questão das interações e da relação social. Foi por isso que Sobral é a primeira cidade no Brasil a fazer concurso público para psicólogo. Nós criamos um cargo de orientador educacional, e esses psicólogos, nesse momento, são 13, estão trabalhando em escolas de ensino fundamental 2, estavam presencialmente e continuam trabalhando virtualmente. Os orientadores estão na rede, eles estão no Instagram, estão no WhatsApp com os alunos, estão no Facebook, estão acompanhando e tentando trabalhar a questão emocional, que é tão relevante nesse momento, a questão afetiva, a questão da amabilidade, do respeito, da tolerância, da compreensão nesse momento de tanta dificuldade
que a gente atravessa, desenvolvendo as competências socioemocionais junto aos alunos, aos professores, aos diretores, tendo uma parceria importantíssima com o Instituto Ayrton Senna. E eu queria já aproveitar e informar para todos os nossos professores que uma das nossas convidadas para a live das próximas sextas-feiras é a Viviane Senna, irmã do Ayrton Senna, presidente do Instituto, que tem uma vasta experiência sobre educação, sobre alfabetização e também sobre competências socioemocionais. Então, é nesse sentido que a gente também precisa mobilizar os educadores, as redes públicas, a trabalharem também com essa questão afetiva, social, emocional, nesse momento de isolamento social, de angústia para todos nós, mas também para toda a vida. E aí, aqui tem alguns exemplos de imagens de alunos interagindo em dinâmicas, em momentos organizados pelos professores, pelos coordenadores, pelos próprios orientadores educacionais. E por último, para encerrar, é preciso também que a gente olhe o desempenho do nosso país usando como referência outros países. Na Coreia do Sul, os alunos estão estudando por meio de videoaula. Na China também. No Brasil, o deputado Dilvan acabou de apresentar a excelente experiência que tem acontecido no estado do Ceará, tem acontecido também em Fortaleza. Além da alimentação que nós estamos distribuindo em Sobral, os itens da alimentação escolar nas escolas e a prefeitura, por meio de outras secretarias, tem distribuído também cestas básicas, a gente também tem feito grupos de WhatsApp, a utilização de portais com livros digitais, videoaulas, a gente tem utilizado materiais e portais, inclusive, da própria Editora Moderna, mas a gente também tem que se preparar melhorando os nossos currículos, estabelecendo uma política de valorização dos profissionais do magistério e pensando também em referenciais educacionais de fora do país. Nesse sentido, tem o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que infelizmente o Brasil não vai muito bem, precisa melhorar, precisa qualificar ainda o seu resultado, mas Sobral, nesse sentido, fez o exame internacional do PISA em 2017, fez agora de novo no final do ano passado, em 2019, e com uma grande novidade, Damares, a prova foi pelo computador, da mesma forma que os ingressos para universidades e faculdades fora do Brasil já acontecem pelo computador. Da mesma forma que o exame internacional do PISA também é feito pelo computador. Da mesma forma que 100 mil estudantes esse ano vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio também pelo computador. Eu acho precipitado e equivocado da parte do governo federal realizar esse ano o Enem. Acho que o mais prudente e o correto seria adiar o exame para o ano que vem, mas acho uma excelente iniciativa a gente ter a prova em papel e também ter a prova no computador, como acontece em muitos países fora do Brasil. E aí o Brasil, infelizmente, como dá para ver nas lâminas, está entre os piores resultados do mundo. Em Sobral, nós fizemos uma prova do PISA que é equivalente ao PISA internacional. É uma prova cognitiva, de questionário também socioeconômico, de questionário sobre a escola, e é possível que a gente tenha, a partir daí, um ranking das escolas. E vocês podem verificar aí que isso começou em 2017. E não é só Sobral que pode fazer o PISA. Outros municípios que buscam qualidade da educação também podem se referenciar e ter como referência outros exames internacionais, outros currículos internacionais, seja para a educação infantil, para o ensino fundamental 1 e 2, para o ensino médio e para o ensino superior. E aí nós apresentamos para os nossos diretores essa avaliação, para os nossos estudantes, aplicamos a prova, os resultados demonstraram que Sobral está bem acima da média do Brasil, mas para nossa alegria, alunos de Sobral, da rede municipal, egressos do município, que estavam na rede estadual no primeiro ano do ensino médio e que fizeram a avaliação do PISA, conseguiram sim uma excelente performance, inclusive acima de escolas de países em leitura e em ciências, por exemplo, como é o caso da Suécia, da França, da Itália, da Grécia, do Chile. Então, a gente verificou que o resultado dessas medidas e do trabalho que é feito há mais de 2 décadas e meia em Sobral pode sim gerar resultados de referência
de qualidade também internacional. E nesse momento, para encerrar, nesse momento a nossa prioridade é a vida e a saúde dos nossos professores, educadores, das nossas crianças, fazer a distribuição dos itens da alimentação escolar, formar os professores virtualmente, em plataformas de ensino online, no Google Sala de Aula, nas lives, no uso de redes sociais para a educação, na produção do vídeo-aula, na produção de material didático impresso para encaminhar para a casa do aluno e juntando isso tudo, se preparando o espírito, a mente, com equilíbrio, com força e, acima de tudo, com muito desejo para que, quando for possível, a gente retorne às nossas atividades, se adaptando ao novo mundo que se avizinha, mas principalmente buscando qualidade no processo educacional. Eu acho que eu falei um pouco sobre qualidade, o deputado Edilvan falou um pouco sobre financiamento, e com isso eu penso que a gente contemplou o tema da live de hoje à tarde. Muito obrigado, um grande abraço, Damares. Muito obrigada, professor. Sempre um prazer ouvi-lo. Bom, nós estamos recebendo várias perguntas aqui, eu acho que muitas delas já foram, inclusive, contempladas pela sua apresentação. Por exemplo, Aurélio Ribeiro, ele pergunta se as plataformas digitais farão parte das atividades pedagógicas pós-pandemia. Aurélio, acho que o professor Herbert deixou claro que sim, que será importante e com muita criatividade e inovação, incorporando, então, a essas práticas. Igualmente, uma pergunta que eu acredito que já tenha sido contemplada pela fala do professor Herbert é a da Rita de Cássia, em que ela diz qual a proposta pós-pandemia, e aí com a experiência de Sobral, nós tivemos aí alguns exemplos de propostas para outras redes públicas, para as escolas e para os professores. Deixa eu só retomar aqui os nossos participantes. Nós tivemos uma atualização em municípios, queria contar para o deputado Edilvan e para o Herbert, que nós estamos aqui com Pacujá, com Alcântaras, com Marília, Recife, Belo Horizonte, Florianópolis, deixa eu ver aqui, Brasília, Teresina, Manaus, já passamos dos 1.500 participantes aqui conosco ao vivo. Agora, então, eu vou abrir uma pergunta tanto para o professor Herbert quanto para o deputado Edilvan. É uma pergunta complexa, mas acho que responde aí à angústia de muitas pessoas. Vou compor com duas questões, tá? Uma é da Mari Medeiros, ela pergunta o que podemos fazer para melhorar a educação pública no Brasil pós-pandemia de Covid, e eu vou complementar a pergunta da Mari aqui com a pergunta da... Deixa eu ver se eu acho aqui. Essas perguntas se perderam. Aqui. A Maria Robervânia, que ela pergunta quais serão os desafios de professores, alunos e instituições em um cenário pós-pandemia. Então, eu abro essa pergunta para o professor Herbert e para o deputado Edilvan também, para que complemente. Bom, Damares, eu acho que são duas perguntas muito interessantes e, por uma questão científica, é prudente que a gente observe o que tem acontecido nos outros países, principalmente aqueles países que estão retomando gradativamente as suas interações sociais, reduzindo o distanciamento, e esse distanciamento não é de uma vez, não é de um dia para o outro, ele vai ser aos poucos, de maneira ordenada, liberando o que é menos essencial, gradativamente ao que for mais essencial e não essencial, e depois a sociedade retornando às interações em outros campos, inclusive no campo educacional. Eu imagino que grandes aglomerações, como é o caso de estádios de futebol, shows, universidades, escolas, grandes eventos, devam ser os últimos a retornarem. E se retornarem, quando retornarem, seguindo novos protocolos, com equipamentos de proteção,
na boca e no nariz, com equipamentos de proteção na face, com luvas, com bastante higienização no espaço físico, com o uso de álcool em gel, com a redução de pessoas confinadas no mesmo espaço. O próprio ar-condicionado, ele transmite o vírus. A gente verificou que tem estudos científicos para isso. Então, são locais arejados, as filas muito mais espaçadas. Isso do ponto de vista físico e do que a gente conhecia como interação cultural social antes. Do ponto de vista do aspecto pedagógico, a gente vai ter, sim, sala de aula, só que com uma quantidade menor de alunos. Nós vamos ter que dividi-los em horários, em dias, em salas diferentes, pelo menos no momento de transição, até que a gente tenha uma vacina ou um medicamento que efetivamente gere uma cura. Não há vacina, não há remédio, não há cura científica comprovada para esse momento. Importante que a gente escute os cientistas, escute os especialistas. Então, nesse sentido, nós vamos precisar capacitar e qualificar os professores com materiais didáticos diferenciados, para que a criança possa levar também material didático impresso, com atividades e uma rotina para desenvolver em casa, para que ela possa também, principalmente para os adolescentes, para os adultos, talvez mais no ensino fundamental 2, no ensino médio, no ensino superior, ter plataformas e ambientes virtuais de auxílio, assistir uma videoaula completa em casa, pela internet, pela TV, em um pendrive, em um DVD, ou então ter acesso, e é preciso que o governo federal crie uma linha de financiamento de computadores, de notebooks, de tablets, que possa contribuir que os municípios e os estados tenham recursos e subsídios para adquirir tecnologia. A escola vai ter que ter também um setor administrativo de manutenção, de instalação, de suporte na área de TI, para cuidar desses equipamentos e desses aparelhos. Os professores vão poder se formar em ambientes e plataformas virtuais, e isso junto com o presencial. A gente tem que pensar no modelo híbrido, que há sim aula presencial, há pincel, lousa, livro didático, avaliação impressa, mas há o computador, há videoaula, há o podcast, há plataformas e ambientes virtuais, há o YouTube, há o Facebook, o Instagram, todas essas ferramentas, o próprio WhatsApp e o telefone, podem ser ferramentas de comunicação, de acompanhamento de rotina, de processo de ensino e aprendizado. Em Sobral, nós temos feito cursos em todo o período da quarentena para os técnicos da secretaria, para a equipe de formação de professores, para os diretores, para os coordenadores. A gente está garantindo a continuidade do contato virtual, das relações sociais e afetivas, mesmo com um momento de pressão, de estresse, de preocupação, respeitando cada um na sua casa. E mesmo sem estar preparado e planejado, porque isso pegou todo mundo de surpresa, a gente está assim se estruturando. Nós temos reuniões semanais, mensais, diárias, entre diretores e coordenadores, com professores, entre a secretaria e os diretores, usando áudio, vídeo e ferramentas gratuitas na internet, como é o caso do YouTube agora, como é o caso do Hangout da Google, como é o caso da versão gratuita do Zoom. E é importante também a gente compreender que o governo federal precisa repor o ICMS, que é o imposto que financia parte do Fundeb, e além de repor esse ICMS, possa garantir aos estados e municípios que mantenham os seus servidores efetivos com salário em dia e que mantenham também os contratos temporários dos professores temporários e dos demais funcionários. Seja salário, seja gratificação, seja qualquer outra remuneração. Os municípios e os estados dependem do Fundeb, e o Fundeb pertence ao governo federal. Além da preocupação do deputado Edilvan, que o Fundeb acaba agora esse ano, no dia 31 de dezembro, e a partir do dia 1º, nós simplesmente não temos mais recursos para o pagamento dos profissionais do Magistério da Educação, a gente tem que se mobilizar agora nas redes sociais, entrando em contato com o governo federal pelos recursos digitais,
para cobrar a reposição do ICMS e do Fundeb esse mês de abril, de maio, de junho, de julho, que esse valor seja completo e seja até ampliado, para que os municípios não possam sacrificar os seus profissionais, para que o Estado não possa sacrificar os seus profissionais. Porque alguns estados até conseguem, mas municípios, nós temos 5.556 municípios no Brasil. Se o governo federal comprometer o repasse do Fundeb, como está fazendo nesse momento, vai comprometer também os nossos salários. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, eu também sou servidor da Secretaria de Educação de Sobral, nesse momento eu estou cedido, e hoje tramita na Câmara dos Deputados e no Senado. Opa, acho que nós tivemos um pequeno problema aqui com a conexão do professor Herbert, característico desse momento. Aliás, uma das perguntas é exatamente sobre isso, né? Sobre como é que o governo federal ele pretende auxiliar com essa possibilidade de conexão para os alunos, para que a tecnologia chegue às famílias. O deputado Edilvan, ele está conosco ainda? Deputado, me ouve? Acho que o microfone do deputado está mudo. Joia. Bom, eu queria aproveitar, então, para relembrar a todos que essa formação que nós estamos passando, ela é passível de certificação, então vocês têm acesso ao link que está na descrição do vídeo. Por favor, façam a sua inscrição para receber esse certificado. Gostaria de pedir também que todos que estão nos assistindo, que curtam, que compartilhem. Estamos trocando aqui informações muito importantes sobre educação, sobre todos os desafios do pós-pandemia e, principalmente, o financiamento da educação pública a partir desse contexto. Bom, o professor Herbert voltou, alguém sabe me dizer se ele está de volta na sua conexão? Temos aqui diversas perguntas do Brasil todo esperando os nossos convidados. Tem algumas questões, eu vou aproveitar enquanto a gente ajusta a conexão dos palestrantes. Eu vi que nós temos muitas questões sobre avaliações externas, perguntando sobre o Enem, perguntando sobre o SAEB, essas mudanças do SAEB. E eu acho que essa é uma pauta que cabe, inclusive, para uma live específica, para a gente falar sobre os desafios da avaliação nesse novo contexto. Uma das informações que nós temos, aí vindas de várias pesquisas, é da importância de se ter uma avaliação diagnóstica quando tudo retornar, para saber onde é que os alunos estão e, a partir daí, para onde que nós, professores, direcionaremos as nossas estratégias de intervenção. Agora, questões específicas, então, sobre o novo SAEB, sobre o Enem, eu vou guardá-las aqui junto com o nosso time de apoio, para que a gente leve essa pauta para uma nova live. Bom, Deixa-me ver aqui se o deputado está de volta. Conseguiram? Voltaram? Estamos os três aqui. Eu queria, então, repassar uma pergunta para o deputado Edilvan, exatamente sobre a questão da formação docente, como é que o governo federal tem pensado informações para os professores diante desse contexto. Pergunta para o deputado Edilvan. Então, eu volto a pergunta para o professor Herbert. Professor...
Formação docente é uma questão que apareceu muito aqui nos nossos comentários, e muito pensando nessa formação para o uso de tecnologias. Queria saber a sua opinião sobre isso, professor. Bom, enquanto o deputado Endilvan retorna aí a conexão, eu também tive um pequeno problema aqui de oscilação na conexão, mas isso é natural, não impede e não vai comprometer a nossa comunicação nem a nossa live. O governo federal tem tido algumas iniciativas no contexto da alfabetização, assim como também iniciativas pontuais com a continuidade do programa Educação Conectada, mas efetivamente ainda não são iniciativas que gerem impacto, repercussão e nem muito menos delineiem para onde vai e qual será o caminho que a política pública educacional do Brasil ela vai seguir em relação à formação continuada. Nós precisamos de uma estrutura de formação com produção de material didático, com a disseminação dessa formação, dando autonomia, recursos financeiros e pactuando com os municípios e os estados da federação, o PAIC, né, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, e o Programa de Aprendizagem na Idade Certa, nesses últimos mais de uma década no Ceará, é a prova de que é preciso pactuar, cooperar, dialogar com o estado, com o município, é preciso promover formação continuada, é preciso se estabelecer uma política de avaliação atrelada a uma política de valorização, de reconhecimento, de premiação e de bonificação, mas é preciso também haver um impacto político. É necessário que as questões ideológicas, de valores, questões que não são técnicas nem prioritárias da educação, precisem e fiquem de lado. É preciso que os técnicos, que os especialistas, que os diretores, que os professores, que os educadores, que a universidade possa conduzir as estratégias de aprendizado, de formação continuada, de produção de material didático e agora inserindo tecnologia em sala de aula, para a formação de professores, para os alunos, para gerenciamento e organização das informações administrativas escolares. Então, é fundamental que a pauta política, ideológica, seja colocada de lado e que as questões técnicas, cognitivas, as habilidades, competências, os currículos e as questões que envolvem as políticas de incentivo, formação e valorização dos profissionais do magistério e também da gestão escolar sejam colocadas à frente disso. Eu não vejo efetivamente, eu acho que o deputado Gilvan pode trazer um pouco mais da sua experiência em Brasília, porque ele tem lutado e estabelecido uma interlocução muito forte na defesa da educação pública e pode também trazer alguma questão sobre programas e políticas do governo federal. Mas, efetivamente, e para nós que estamos aqui no município, não é algo ainda muito claro. Tá me ouvindo bem agora? Damares, eu acho que eu já posso ir para a minha fala final, não é isso? Devido ao tempo, já? 2h15 já, no horário? Olha, Posso ainda ir para a tem fala final? umas perguntas aqui na manga. Pois faça as perguntas e eu já respondo e vou para a fala final. Pode ser? Joia. Então vamos lá. A primeira delas é da Maria Priscila Monteiro. Ela diz: boa tarde, deputado. Como usar esse financiamento para buscar soluções para as escolas públicas e principalmente quem tem menos acesso à educação online? Essa é uma pergunta que é similar a muitas outras aqui. Bom, eu fiz um relato no início dizendo das dificuldades desse momento, né? Que nós fomos jogados assim repentinamente para a educação à distância. Só que isso também tem um lado bom, isso veio para ficar. Já existia há algum tempo e nós vamos passar essa crise, ela não vai embora no mês de maio, junho, né? Quando fala assim, o decreto do governador vai ser prorrogado por mais 20 dias, tá? Mas o governador não tem poder de mandar o coronavírus embora, não. O decreto do governador, ele não tem decreto, o coronavírus vai embora do Ceará. Não existe isso. Só quem faz isso é uma vacina, que, como o Herbert bem disse, 2 anos. Então, nós vamos ter que conviver com essa situação por 2 anos. É bom que fique claro. E a educação, como sempre, é a área que vai abraçar e acolher todo mundo. A saúde faz um papel fundamental nesse momento.
Mas só procura saúde quem está doente, normalmente, né? E tem a preventiva também. A escola não, a escola acolhe todos. A rede estadual vai receber seus 432 mil estudantes. Ninguém sabe quando, se em julho, se em agosto, se em setembro. E aí, como vamos receber? Aí o Herbert já falou bastante, sistema de rodízio, uma educação híbrida, onde vai ter aula presencial. E essa questão de aula presencial e aula à distância, é bom que deixe muito claro, a escola é o lugar do estudante, o lugar de jovem e criança é a escola. É possível que por um período bom a gente tenha alguma restrição de espaço. Mas a educação à distância não leva socialização. A escola é além de conteúdo. A escola não é só para passar conteúdo, não. Porque eu também escuto algumas falas atravessadas, dizendo assim, para que escola? Agora a gente vai estudar à distância, é até melhor. É não. A escola é além, vai mais. A escola é um espaço de convivência, um espaço de reflexão. E ninguém faz convivência e reflexão sozinho, não. Existe uma comunidade em grupo. Então, a escola é para sair mais forte desse processo. Então, nós vamos sim ter que investir em tecnologia, as redes estaduais, as escolas, e os governos estaduais e municipais vão ter que criar programa para ajudar estudantes. Conexão para estudante, equipamento, e um grande investimento em formação de professores. Um grande investimento. Porque os professores estão lá na realidade atual. Mas, assim, as coisas mudaram e mudaram de vez. Não tem volta esse caminho, não tem volta. Não tem volta no médio, curto espaço de tempo. Então, é muito bom que a gente entenda essa nova realidade. Né? Então, assim, eu, como parlamentar, estou muito atento que nós vamos precisar de mais recursos no Fundeb. Né? A desconstrução daquele discurso, vamos pegar todo o dinheiro da educação e colocar na saúde. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, assim, para mim está muito claro que o financiamento da educação, mais do que nunca, vai ser importante. Isso que o Herbert está falando, ele foi interrompido, ele conversava sobre o PLP 39/20, que é uma ajuda emergencial que a União vai fazer para Estado e município. Por quê? A economia parou em Estado e municípios. Então, eles estão perdendo o ICMS, cerca de 35% da arrecadação. Então, vão ter dificuldade de honrar seus compromissos, dentre eles, pagamento de folha. Mas a União está, através de um projeto do Congresso, está ajudando o Estado e o município a repor toda a perca. Tudo que eles perderam vai ser reposto, com base em critérios e tal. Só que aí tem alguns problemas. Por exemplo, o Fundeb recebe uma parte desse ICMS, uma parte do ISS, só que nesse projeto que foi aprovado não tem vinculação. Isso é perigosíssimo. Ou seja, nós estamos um pouco à mercê da vontade dos senhores prefeitos, dos senhores governadores. E aí, um recado para a secretária de Educação. É muito importante que se crie a vinculação entre vocês aí, desse recurso. Prefeito, você está recebendo tanto da União para repor seu ISS. Então, essa parte aqui é do Fundeb, como era antigamente. Nesses meses agora, eu falo isso para agora, para esse mês. Eu não falo para 2021, não. Então, esse dinheiro que está vindo da União não está com vinculação, porque no Fundeb tinha vinculação. Então, isso é muito, muito preocupante. E no futuro, que o futuro também é 2021, vamos ter que ter um Fundeb com mais recursos para ter investimento em tecnologia, porque nós vamos ter o 2021 inteiro. Tomara Deus que não, tomara Deus que tenha uma vacina que apareça aí em setembro. Né? Quando o Herbert fala, nós não vamos ter mais show, não vamos ter mais estádio de futebol, eu fico aqui morto e triste. Né? Não vai ter mais, não vou mais ver o Ceará jogar, então não vai ter, é triste. E a realidade das escolas, por demais. Eu vi relatos de professores quando foram entregar esse cartão alimentação nas escolas estaduais. Né? A tristeza dos meninos, aquele espaço da escola, é uma situação dramática. Nós temos que ter muito equilíbrio mental para superar esse momento difícil. Tá? Então, assim, vamos precisar de mais dinheiro para a formação de professores. Eu vou deixar para depois fazer a minha fala final, que vocês têm um tempo ainda. Tá? Joia, porque eu tenho mais uma pergunta que é muito oportuna, deputado. Eu acho que o senhor colocou a sua posição enquanto parlamentar, mas tem uma questão aqui que é da Adriana Rodrigues Aguiar, que ela diz como a população pode ajudar a agilizar a aprovação da lei do Fundeb
E, igualmente, Joseni manda a mesma pergunta, só que chamando a atenção para os professores. Como é que os professores podem auxiliar a fazer com que isso aconteça com celeridade e com a importância do tema? Bom, eu acho que nesse momento nós não vamos convocar ninguém para ir às ruas, até porque nós temos juízo, né? Quem perdeu o juízo, né? A Regina Duarte perdeu o juízo não, tá pobre. Fiquei morrendo de pena dela quando eu vi um vídeo da Regina Duarte, perdeu o juízo, o resto do juízo que tinha. Então nós não vamos convocar ninguém para ir às ruas, mas esse movimento em rede social é muito importante. E no Instagram, e no Facebook, dos parlamentares que estão apoiando, não só eu, todo parlamentar que está apoiando. E no criar Twitter, né? Porque hoje essas redes sociais, elas têm um domínio assim, muito forte dos robôs da direita, né? Eles vão lá, não sei de que formas até ilegais, mas vão lá e dominam. E parece que o país é um país que defende ditadura, que defende a morte. Não, nós somos. Eu não tenho nenhuma dúvida que a maioria dos brasileiros tem juízo, tem senso, tem responsabilidade, não gosta de ditadura, mas assim, aí me permita um recado. Eu acho que nós somos muito tímidos na rede social. Os professores, eu não sei, não participam muito pouco, assim, a minha visão. Eu acho que nós temos que ter uma participação melhor de professor, de estudante. Os estudantes são 5 milhões de estudantes que fazem Enem. A grande parte da escola pública. Aí marcaram um tweetar sobre o Enem, onde tinha 100 mil. Eu acho pouco. Eu acho que é importante essa participação. Não é uma participação agressiva. Nós não devemos ir para a rede social se passar nem brigar com o povo. Não é esse nosso estilo. Nós somos finos e chique, igual o povo de Sobral. Somos finos, não vamos entrar nessa baixaria, não. Mas nós devemos ter uma participação mais ativa. Eu acho que é importante ter esse apoio das pessoas acompanhando os mandatos parlamentares, as reuniões sobre Fundeb. Tá? Então, essas discussões eu sinto a ausência de participação de professor. Fundeb não é problema de deputado, nem só do secretário de Educação, não. É de todo pai de família. Isso tem que chegar à sociedade. Eu acho que é uma forma de ajudar, né? Os professores precisam ter um diálogo com os estudantes sobre isso. Eu até, às vezes, costumo dizer que os professores de história têm um desafio enorme. Professor de história, acho que tem que aumentar a carga horária, viu, Herbert e Helena Estrela? De professor de história. Porque quando você vê um maluco defendendo a ditadura militar e o AI-5, aí tem que dar uma aula sobre o que é cacetete, o que é porrada, o que é você não poder falar nada, o que é liberdade de expressão, fazer uma videoaula. Acho que deve ter imagem do povo apanhando, né? Porque quando eu vejo um estudante, uma pessoa carente, defendendo a ditadura militar, onde é que nós fracassamos? Vamos aí dobrar a carga horária de história, viu? Triplicar, porque eu acho que a gente tem que ter uma participação. Resumo da minha resposta. O professor tem que participar mais ativamente da vida política brasileira. Eu acho que nós precisamos. Com respeito às instituições e às pessoas, que esse é nosso estilo. Obrigado. Muito bom, muito obrigada, professor. Professor não, deputado, também professor, né? O nome professor é mais bonito. É. O meu é mais bonito. Joia. Bom, deputado, então, agora nós estamos chegando ao fim da nossa live. Eu agradeço muito a sua participação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, a minha fala final é agradecer o meu amigo. Eu quero muito bem o Herbert. O Herbert é uma pessoa que eu conheci quando ele foi gerenciar o Centro de Educação à Distância, que hoje a Wagner também faz um bom trabalho. E esse era um equipamento que era só um prédio. E ele deu vida, deu energia, depois veio o Rodolfo. Uma pessoa que eu quero muito bem e é uma pessoa muito querida. Eu, quando vou para Sobral, para as escolas, ele é o queridinho dos professores, as crianças abraçam. É uma pessoa muito querida. A Herbert faz uma grande gestão, queria agradecer. E minha fala final é dizer que nós precisamos ter muita inteligência, muita sabedoria, principalmente difícil. É um momento complicado, nós temos que manter a mente bem, né? Fazer exercício físico e sair melhor dessa história, ter uma escola cada vez mais forte. E eu, para encerrar minha fala, eu só queria assim, pedir a compreensão em relação a dois aspectos. Eu queria que a PEOC e a Undime prestassem atenção nos municípios que estão demitindo professor temporário. Isso me preocupa muito. Eu queria saber quais são os municípios, por quê. Eu já tenho alguns para essa lista. Eu fico muito triste quando isso está acontecendo, porque assim, essa compensação vai acontecer,
agora que nós começamos o momento da crise, já estão demitindo temporários, para mim me deixa muito perturbado, né? Então eu faço aqui um apelo a prefeitos, a secretários, para que a gente trate as pessoas com mais dignidade nesse momento difícil. E a minha última fala é o seguinte: eu gosto de educação à distância. Eu fiz um mestrado, que muita parte era educação à distância. E fico muito feliz quando eu vejo que algumas escolas estão tendo sucesso nesse processo. Eu vejo alguns diretores que vibram com as tarefas para os meninos. Ótimo. Mas não vamos esquecer de nenhum que não possa, nesse momento, estar com essa condição de estudar à distância. Porque perdeu a avó, porque está numa situação difícil, porque não tem internet. E minha fala final diz respeito a essa questão de avaliação. Enquanto o ministro da Educação fala no novo SAEB, que fala mais fora de tempo, que fala mais fora de contexto. Há muito tempo que a gente quer um sistema único de avaliação, mas não é a hora de falar nisso agora não, ministro. Tem juízo, criatura. Olhe, essa é a hora da gente estar preocupado com as pessoas. E professor sabe bem o que é isso, né? Seus alunos e tal. Então, assim, quando a gente for pensar em avaliação, em conteúdo e material, é excelente que a gente consiga ter a maior quantidade de alunos possíveis recebendo os conteúdos, seja impresso, seja vídeo aula, na televisão. Mas não me esqueça que também tem estudantes nesse momento que estão querendo de você, não é nenhum conteúdo, é uma cesta básica, às vezes para não passar fome. Que a mãe era manicure, está sem dinheiro, o pai era Uber, não estava ganhando mais nada. Então, vamos ampliar esse sentido de escola acolhedora que sempre foi. A escola é um espaço de acolhimento acima de tudo. Então, é dessa forma que eu me dirijo aos educadores e que a gente tenha muita força e luz para passar por esse momento e voltar para ir para o show, porque quando o Epo falou que não vai ter show daqui a 2 anos, ele quase que derruba a minha conexão aqui. Mas vamos em frente. Um abraço, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria de pedir agora ao professor Herbert para trazer as suas considerações finais. Bom, primeiro, Damares, eu queria agradecer à Editora Moderna e ao Grupo Santilana mais uma vez por essa parceria tão importante com a Secretaria de Educação para a realização dessas lives às sextas-feiras. Nós temos aí alguns nomes importantes, como foi o deputado Edilvan, Viviane Sena, professor Paulo Blickstein, professor João Batista, a Ilona, que é a nova secretária de Educação Básica. A gente está convidando aí diversos especialistas, formadores de opinião e pessoas que nesse momento podem trazer questões ligadas à educação, à transição dessa fase, desse período que nós estamos atravessando. Então, obrigado, Editora Moderna, obrigado a toda a equipe técnica. Queria também cumprimentar e agradecer a presença dos mais de 2.000 professores, educadores, gestores que acompanharam nesse momento a nossa live, tanto no YouTube como no Facebook da Secretaria de Educação. Imagino que também no deputado Edilvan deve ter um número aí até maior, mas nós chegamos a 2.000 pessoas. Agradeço a todos os participantes de vários estados, cidades e regiões do país, e agradeço também de maneira muito especial a todos os professores, diretores, coordenadores, técnicos da Secretaria de Educação de Sobral, do município de Sobral e também do governo do estado do Ceará. Quero cumprimentar aí os coordenadores de CRED, os diretores escolares, a toda a equipe da SEDUC, e citar aqui algumas pessoas que, assim como o deputado Edilvan, são referências importantes para nós, educadores, gestores, como é o caso da professora Isolda Sela, a Dalila Saldanha, secretária de Educação de Fortaleza, a quem eu tenho me aconselhado e trocado algumas ideias nesse momento, a secretária Eliane Estrela, a vice-governadora, a professora Isolda Sela. Então, a todos esses educadores, gestores, que são fontes de inspiração para nós, muito obrigado pelo apoio, pela ajuda e pela contribuição para esse momento. Na próxima sexta-feira a gente volta, às 14 horas. Queria também compartilhar aí um pouco da minha preocupação e angústia que o deputado Edilvan colocou em relação às aglomerações. É difícil mesmo, vai ter show, vai ter futebol, mas certamente
nesse momento deve retornar pela televisão, depois aos poucos, para que não haja aglomeração, e a gente espera aí, a previsão é que em menos de 18 meses, esperamos que seja até menos, a gente possa ter uma vacina efetiva e um remédio, porque não há remédio, e é importante que os médicos, os especialistas, cuidem disso, e que essa pauta não venha ser tratada dentro de questões de natureza política, né? Nós não temos outra saída, como o deputado Gilvan colocou, que não seja de fato democraticamente dialogar com o governo federal no intuito de garantir respeito ao investimento e aos recursos para com a educação. Nós não vamos fazer nenhum movimento, pelo menos em Sobral, que venha prejudicar alunos, professores, diretores e coordenadores. Nós vamos planejar, vamos voltar gradualmente, vamos aprender e a capacitar os profissionais a usar tecnologia. No caso de Sobral, em particular, nós compreendemos, juntamente com o prefeito Ivo Gomes, que as atividades virtuais são importantes, que o curso online, que o apoio, que o acompanhamento ao aluno virtual também é fundamental, mas como o deputado Gilvan colocou, a escola é insubstituível, os professores são insubstituíveis. Então nós estamos fazendo muitas ações online, mas a gente pretende repor todos os conteúdos, toda a carga horária, todos os dias letivos, nem que a gente tenha que utilizar alguns sábados letivos, o período de férias e etc. Pelo menos até esse momento, esse tem sido o nosso direcionamento, e eu queria aproveitar essa oportunidade para informar isso aos professores, diretores, aos pais e a toda a equipe que faz parte da educação do município de Sobral. Quero agradecer muito, novamente, de maneira particular, ao deputado Edilvan, que tem estado à frente das pautas da educação. Infelizmente, são poucos deputados que cuidam e que zelam pela educação, especialmente a pública, no país. Nós ainda temos pouquíssimos representantes, mas que bom que o deputado Edilvan está à frente desse movimento e dessa defesa, e dizer que toda essa simplicidade, informalidade e atenção que ele teve conosco aqui nessa live representa a grandiosidade da pessoa que ele é, profissionalmente, fonte de inspiração, não só minha, mas de muitos educadores, pela sua determinação, pela sua energia, pelo seu dinamismo. Eu certamente aprendi muito com isso, mas acima de tudo como uma pessoa que reconhece a importância dos educadores e da escola. Muitíssimo obrigado, boa tarde, um grande abraço a todos. Olha, muito obrigada. Obrigada, professor Herbert. Obrigada mais uma vez, deputado Edilvan. Queria agradecer muitíssimo a todos que nos acompanharam. Foi uma conversa, mais uma vez, muito gostosa, uma tarde muito agradável que passamos aqui. Queria agradecer aos municípios que nos assistiram. Tivemos aqui Paracuru, Boa Vista, Carolina, no Maranhão, a município de Tianguá, então o Brasil todo representado aqui. Muito obrigado a todos por nos acompanharem até agora. Eu gostaria de relembrar que para receber o certificado de participação dessa live, você pode acessar o link que está na descrição do vídeo. Peço também que curtam o vídeo no YouTube, compartilhe, você que está acompanhando pelo Facebook, para que a gente possa auxiliar a replicação dessas informações todas para os vários cantos do Brasil. Gostaria também de convidá-los para, na próxima semana, um bate-papo que nós teremos com o Paulo Blickenstein, professor da Universidade de Columbia, em Nova York. Nós vamos falar sobre criatividade, ciência e tecnologia e as possibilidades de inovação em tempos de pandemia. Então, convido a todos, nos vemos na semana que vem. Desejo a todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana e muito obrigada.